Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Como eu dei a aula hoje cedo e esqueci de apertar o botão do microfone, ela ficou muda, eu resolvi gravar todas as aulas novamente. Então hoje nós vamos aprender os conceitos de dependência e independência linear, ou seja, para nós determinarmos uma base, um conjunto que gera um espaço vetorial, nós necessitamos desse conceito. Então nós vamos falar que o conjunto é linearmente independente se caso os escalares A1, A2 e um AN qualquer forem iguais a zero, ou seja, admitirem a solução trivial. E ele vai ser linearmente dependente se os escalares A1, A2 e um AN qualquer forem o quê? Diferentes de zero. Vamos para um exemplo prático. Então, no espaço vetorial de R3, os vetores V1, V2 e V3 formam um conjunto linearmente dependente. Se ele é linearmente dependente, os escalares são diferentes de zero. Então, vamos verificar aqui. Então, como que a gente faz? Pegamos o vetor nulo e igualamos a um escalar. Vamos colocar A, né? Não A1. E multiplica 2 menos 1 e 3, mais um outro escalar qualquer que multiplica V2. É 0 menos 2, mais um outro escalar que multiplica o V3. Tá? Então, e aí basta encontrar os valores de A, B e C. Então vamos efetuar aqui as multiplicações. A vezes 2, 2A. A vezes menos 1 é menos A. E 3 vezes A é 3A. Mais B vezes menos 1 é menos B. B vezes 0 é 0. E menos 2B. Mais C que multiplica 2, 2C, menos 3C e 1. E agora montamos nosso sistema linear como? Pegando todos os x igualando a x do vetor nulo. Depois todos os y e igualando a y do vetor nulo e assim sucessivamente. Então nós temos aqui que 2a menos b mais 2c é igual a zero. Depois temos que menos a menos 3c é igual a zero. E aqui 3a menos 2b, aqui é c, perdão, mais c é igual a zero. Então nós temos aqui, olhando aqui na segunda linha, nós temos que menos a menos 3c é igual a zero. Então a é igual a menos 3c. Então vamos substituir a na linha 1. Então 2a menos b mais 2c igual a zero. 2 vezes menos 3c menos b mais 2c é igual a zero. Então nós temos que menos 6c menos b mais 2c é igual a zero. E aí nós temos que menos 6c com 2c, menos 4c, menos b é igual a zero. Então b é igual a menos 4c. Temos o valor de a, de b e de c. O valor de a e de b, aliás. E vamos então nós podemos escrever esse vetor aqui nulo como sendo o a menos 3c que multiplica o vetor v1 menos 4c que multiplica o vetor v2 e mais c que multiplica o vetor v3. Né? Então notem que aqui uma variável ficou em função de outra variável. Tá? Então nós podemos atribuir qualquer valor para C caso quiséssemos encontrar aí quem seriam os escalares. Por exemplo, se eu falar que C é igual a 2, então A seria menos 3 vezes 2. A seria igual a menos 6. Então, ou seja, como é uma incógnita C, ela admite qualquer valor que nós queremos dar para ela. Tá? Então, voltando, resumindo, podemos escrever o vetor nulo como uma combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. Quando isso acontece,
nós falamos que esse sistema é linearmente dependente, ou LD. Próximo slide. No espaço vetorial do R3, o conjunto V1, V2, V3, olha, veja que eles formam a base do R3, né? Então, eles vão ser LI. Se é LI, os escalares têm que ser nulos. Então, igualamos o vetor nulo igual a um escalar que multiplica V1 mais um escalar que multiplica V2 mais um outro escalar que multiplica o V3. Então, nós temos aqui A série 0 mais B, zero B e 0 mais 0, 0 e C. Então, pegando o x de cada um, nós temos A mais 0 é igual a 0. Isso implica que A, então, é igual a 0. Vamos pegar a segunda aqui, 0 mais B mais 0 é igual a 0. Isso implica que B é igual a 0. E pegando a última aqui, ó, 0 mais C, 0 mais C é igual a 0. Implica que C é igual a 0. Então, se todos os escalares forem nulos, isso quer dizer que o sistema, que esse conjunto de vetores é linearmente independente, é LI. Tá? Um outro exemplo aqui, vamos verificar se esses conjuntos de vetores são LI ou LD. Então, vetor nulo aqui é igual a um A que multiplica o V1 mais um B qualquer que multiplica o V2 e mais um C qualquer que multiplica aqui o V3. Bom, como eu já expliquei passo a passo como que a gente faz essa distributiva e monta o sistema, eu já vou fazer esse sistema direto, tá? Então, nós temos aqui que 2A é igual a 0, 2A mais 5B é igual a 0, 3A menos 3B mais 4C igual a 0, e 4A mais B menos 2C igual a 0. Bom, aqui temos que A igual a 0, porque A igual a 0 dividido por 2, então implica que A então, igual a 0. Se A é igual a 0, eu vou substituir o A na linha 2. Então, temos 2 vezes 0 mais 5B é igual a 0. Então, 5B é igual a 0 implica que B é igual a 0 também. Vou substituir A e B em qualquer linha aqui, ó. Substituindo A e B em L4. Vamos ver. 4 vezes 0 mais o B é 0. Menos 2C igual a 0. Então, nós temos que menos 2C igual a 0. C igual a 0 sobre menos 2. C, então, igual a 0. Notem que todos os escalares resultarem em 0. Isso implica que o sistema é LI, linearmente independente. Bom, então um conjunto vai ser linearmente dependente se pelo menos um desses vetores for combinação linear dos outros, né? Ou seja, eu consigo escrever qualquer vetor como combinação V3, por exemplo, como combinação linear de V1 e V2. Então, agora, no espaço aqui do conjunto das matrizes, vamos ver como que isso se dá ali no conjunto das matrizes. Então, vamos falar que nós temos aqui um conjunto de vetores, de matrizes, dada por 1, 2, menos 3 e 1, vírgula. Um outro conjunto aqui de 2, menos 3, 3 e 0. E um outro conjunto sendo 3, menos 4, 3 e 1. E vamos ver se esse conjunto é LD ou LI. Okay? A primeira coisa, pegamos aqui o conjunto das matrizes 2 por 2, que é nula. Um escalar qualquer que multiplica a primeira matriz, o primeiro vetor,
mais um segundo escalar que você multiplica o segundo vetor que está em forma de matriz, e mais um terceiro escalar que vai multiplicar o terceiro vetor que também está em forma de matriz. Então, nós temos aqui 0, 0, 0, 0. A importância aqui da multiplicação escalar por matriz. Então, temos menos A, 2A, menos 3A e 1. O que eu fiz aqui? Multipliquei A por todos os elementos. Vou fazer a mesma coisa com B. E a mesma coisa com C. Agora, vou pegar o que? O elemento A1 de todas e vou igualar ao A1 da primeira matriz e assim sucessivamente vou montando meu sistema. Então, tenho A mais 2B mais 3C é igual a 0. Depois, 2A menos 3B menos 4C igual a 0. O elemento A21 agora, menos 3A mais 3B mais 3C é igual a 0. O elemento A22, aqui é A na verdade, A mais C é igual a 0. Olha que fácil, se A mais C é igual a 0, eu posso falar que A é igual a menos C. Um já está em função de outro, isso já me indica que é LD. Ou seja, que os escalares não são nulos e esse não é um conjunto LI. Tá? Só por aí. Mas terminando aqui o conjunto, nós temos aqui, vamos substituir A em L1. Então, nós temos que A mais 2B mais 3C é igual a 0. Menos C mais 2B mais 3C é igual a 0. 2B menos C com mais 3C menos 2C é igual a 0. Nesse caso aqui, 2B é igual a 2C, B é igual a C. Tá? B é igual a C. Bom, se B é igual a C, A está em função de C e B também está em função de C. Então, por exemplo, eu poderia ter um vetor aqui, um escalar que fosse, vamos supor que C fosse 2. Então, poderia escrever como sendo A é menos 2, então menos 2 que multiplica V1, mais 2 que multiplica V2, mais 1 que multiplica V3. Opa, mais 2 que multiplica V3. Certo? Se B é igual a C. Bom, pode ser então, C pode ser qualquer número, tá? Porque ele está, ali é uma variável, tá? Então nós podemos verificar que esse conjunto aqui é LD, porque uma letra deu em função de outra, né? Então esse conjunto é linearmente dependente. Vou fazer daqui uma interpretação geométrica, tá? De LD e LI. Então, por exemplo, nós temos aqui x, y e z, e temos dois vetores aqui. Passando pela origem, nós temos o V1 e temos aqui o V2. Tá? E eu vou falar que aqui é a origem do sistema. O que acontece aqui? V1 e V2 são LD. Por quê? São linearmente dependentes, ou seja, eles estão numa mesma reta, tá? Ó, linearmente dependentes, eles não estão, a própria palavra fala, dependentes e independentes, então eles estão aqui numa mesma reta, então eles são LD. Um exemplo 2 aqui, vamos fazer novamente Z, X e Y. E vamos colocar agora 3 vetores aqui. 3 vetores. 1, 2, 3. Vamos chamar de V1, V2 e V3. Então, notem o quê? Que
eles estão aqui no mesmo espaço, eles estão quase aqui no mesmo plano, não é isso? Então, esses vetores aqui, V1, V2 e V3, eles são LD, linearmente dependentes. Vamos colocar aqui exemplo 1, exemplo 2, e vamos colocar aqui o exemplo 3, quando ele vai ser LI. LI, Z, X, Y. E aí nós temos aqui um vetor V1 aqui e um V2. Notem que eles não formam nada, não formam nem sequer um plano, tá? E então, V1 e V2 são LI. Ou coloquei L1, não, são LI. E o exemplo 4, podemos colocar aqui Z, X e Y, como sendo, temos dois vetores aqui, ó, V1 e V2, dois vetorzinhos aqui, temos um terceiro para cá, num outro plano, que não tem nada a ver com aqueles lá, né? Estão em locais diferentes. Então, V1, V2, V3 são linearmente independentes. Quando eles são dependentes, eles estão no mesmo plano, todos eles. Quando não, são ali. Okay? E eu encerro a primeira aula por aqui. Bom, então vamos lá. Agora nós vamos ver base e dimensão de um espaço vetorial. Aliás, nós vamos só ver a base agora, a dimensão nós vamos ver no outro slide. Tá? Base de um espaço vetorial. Então, peraí, só um minutinho, eu vou habilitar uma caneta aqui. Então, um conjunto de vetores, não importa a quantidade de vetores que tenha, tá? Aliás, se tiver um conjunto que nós conseguimos enumerar, 1, 2, 3, 4 vetores, enfim, que a gente consegue contar, esse é um conjunto finito. Se nós não conseguimos contar, como aqui V1, V2, V3, até um Vn qualquer, aí é um conjunto finito, infinito. Bom, nós temos aqui uma base, né, com conjunto com vetor infinito aqui, com vetores, contidas dentro de um espaço vetorial, e ela vai ser uma base. Esses vetores, esse conjunto de vetores, elas serão uma base se, primeiro, esse conjunto de vetores for LI, linearmente dependente. Ou seja, A, B e C, os escalares têm que ser o quê? Diferente. Opa, tem que ser iguais a zero, perdão. Tem que ser igual a zero para CLI. E se B vai gerar o espaço vetorial, ou seja, primeira coisa, vou verificar se ele é LI, se os escalares são todos nulos. Depois eu vou verificar se esse conjunto de vetores, chamado base, vai gerar o espaço vetorial. Tá? Então, por exemplo, no R3, só para dar um exemplo aqui, no R3 nós temos que 1, 0, 0, 0, 1 e 0, e 0, 0 e 1 é a base do R3. Então, se nós já verificamos na aula anterior que isso aqui é LI, certo? E agora a gente precisa verificar se esse conjunto de vetores gera o R3. E aí nós vamos para algum exemplo. Só um minutinho, Isabel.
Bom, o número 1 é base de R. Por que ele é base de R? Eu posso fazer aqui. Primeiro eu vou verificar se ele é LI, né? E depois se ele gera os conjuntos dos números reais. Então, por exemplo, verificando que a base, eu vou pegar 0 aqui, é igual a um escalar qualquer que multiplica 1. Então, se eu tenho A1 é igual a 0, A então é igual a 0. Então, o escalar é igual a 0. Isso já me indica que ele é LI. Agora eu vou verificar se ele gera V. Eu vou fazer esse exemplo. Primeiro eu vou fazer o exemplo de baixo, depois eu volto aqui para ficar melhor a compreensão. Então, por exemplo, 10 e 01 é uma base de R2. Vamos verificar? Então, primeira coisa, eu vou verificar se é LI. Se é LI, eu pego o vetor nulo, tem um escalar qualquer que multiplica os vetores, o vetor, né? Então, nós temos que A mais 0 é igual a 0, isso implica que A é igual a 0, e nós temos 0 mais B é igual a 0, o que implica que B é igual a 0. Então, note que os escalares todos deram, o resultado foi 0, então isso é LI. Agora eu vou verificar se ele gera V, tá? Se ele gera o R2, que é o espaço vetorial. Então, agora eu pego quem é o R2? É x e y, né? O eixo x e o eixo y aqui. Então, é igual a A que multiplica 1 e 0, mais B que multiplica 0 e 1. Então, para verificar se gera um espaço vetorial, eu tenho que igualar. Por exemplo, estou no R2, né? Então, eu tenho x e y. Se fosse R3, teria x, y e z. Bom, então, dando continuidade aqui, A mais 0 é igual a x. Isso implica o quê? Que A é igual a x. E aqui eu tenho que 0 mais B é igual a y. Ou seja, B é igual a y. Bom, isso implica... Deixa eu só tirar esse... Vou tirar esse gráfico daqui que não tem muito espaço para ele. Bom, então isso implica que xy, qualquer vetor xy, pode ser escrito como xy, quem é meu escalar? O a é igual a x, então é x que multiplica 1 e 0, mais y que multiplica 0 e 1. Eu só chego até aqui no cálculo, tá? Aqui eu só estou verificando. Então, nós temos aqui que x é igual a x, olha lá, e 0 mais y é igual a y. Aqui, na verdade, estou fazendo distributivo aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, que 0... Opa, fiz errado aqui a distributivo. Aliás, eu estou multiplicando pela primeira. X mais 0 é igual a x. Então, notem que, ok, aqui eu só estou testando. Meu cálculo, como eu disse, termina aqui. Então, x e y é a base do R2, desse espaço vetorial aqui, do gráfico. Agora sim, do gráfico aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Então, notem que 0 e 1, e 1 e 0, 0 e 1, e 1 e 0 é a base desse espaço vetorial. Tá? Agora, voltando aqui no número real que eu estava falando, eu já vi que ele é LD. Agora, eu vou ver se ele gera... Então, eu posso falar que x
é igual a um A qualquer que multiplica 1. Então, eu tenho que x igual a A. Ou A igual a x, isso é a mesma coisa que falar que meu cálculo terminou aqui. Isso é a mesma coisa que falar que para obter x é a mesma coisa. Se x é igual a A, é pegar um número x qualquer e multiplicar por 1. Então, por exemplo, se eu quero o número 2, 2 é igual a quem? É 2 vezes 1. Eu quero 3, 3 vezes 1. Então, esse x aqui varia. Então, o 1, que é o elemento neutro da multiplicação aqui, é uma base do quê? Dos números reais. Enquanto, ou seja, r elevado a 1, né, na verdade. E aqui para o R2, que é o xy, né, o espaço vetorial xy aqui. O xy, 1 em 0 e 0 e 1, é a base desse espaço vetorial. Tá? Enquanto que 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1 é a base canônica do R3. Ó. E nós temos aqui a mesma coisa ali que nós vimos nesse exemplo agora aqui do R2, né? Mas com R3. E o vetor, e o conjunto de vetores aqui, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, é a base canônica do R4. E olha das matrizes aqui 2 por 2, né? O primeiro elemento é 1, o restante é nulo, depois vem o segundo elemento é 1, o restante é nulo, depois o terceiro elemento é 1, o restante é nulo, e assim por diante, aqui até 4. Tá? Então, a base da matriz 2 por 2, nós necessitamos aqui de 4 vetores, né? Quer dizer, não necessariamente. É o R4. Bom, então, por exemplo, o conjunto B aqui, olha o que nós temos. 1x, x quadrado, x elevado a n, é uma base do espaço vetorial Pn, tá? Então, por exemplo, vou verificar, vamos pegar isso aqui, vamos ver se é LI e se gera. Eu vou abrir aqui uma outra janela com essa condição. Opa, vou colocar no outro slide. Agora eu vou arrastar para cá. Um minutinho para pegar a foto aqui, para mim é meio complicado. Nossa, 15, 62. Achei. Bom, então, voltando aqui. Para cima. Desenhar agora. O conjunto, vamos lá. Quem é o conjunto? Esse daqui é um conjunto de vetores. Então, V1, olha lá, é igual a 1. V2 é igual a x. V3 é igual a x quadrado. Vou pegar só esses três aqui, tá? Porque isso aqui segue. Então, primeira coisa, eu vou verificar se ele é LI. Zero, zero, zero. Então, eu posso colocar aqui que tudo que acompanha o x aqui é 1. Então, eu posso colocar A, que é V1, mais B, que multiplica o V2, e mais o escalar C, que multiplica o vetor V3. Nós temos aqui 0, 0, 0, vai ser igual a A, que multiplica 1, mais B, que multiplica 1, mais C, que multiplica 1. Então, nesse caso, A é igual a 0, né? Porque A vezes 1 é igual a 0.
B, 1A igual a zero, 1B igual a zero, 1C igual a zero. Ok, são LI, são linearmente independentes, porque os escalares foram nulos. Agora eu vou ver se B gera V. Então, temos aqui o quê? Vou colocar aqui o próprio 1, o próprio x, e o x quadrado. Né? E aí eu vou colocar A, que multiplica 1, mais B, que multiplica o x, e mais C, que multiplica aqui o x quadrado. Dessa forma, eu vou ter A igual a 1, B igual a x. Na verdade, aqui é tudo 1. Eu representei aqui x quadrado e 1 pela variável que antecedia eles, né? Então, eu tenho aqui A igual a 1, B igual a x e C igual a x quadrado. Então, ok. Então, eu posso falar que esses vetores V1 e V2 e V3 gera a base. Então, V1, V2 e V3 gera B ali, que é a base. Tá? Bom, então, é base do espaço vetorial. Por exemplo, esse conjunto de vetores não é base de R2. Por quê? Porque ele é LD. Então, vamos verificar aqui. 6, por exemplo. Eu tenho 0, 0. É igual a um A que multiplica 1 e 2, mais um B que multiplica 2 e 4. E aí nós temos que A mais 2B, já vou fazer direto, é igual a 0, e 2A mais 4B também é igual a 0. Então, A é igual a menos 2B. Olha só, um está em função de outro. Isso implica que esse escalar A não é nulo, porque está em função de B. Então, esse conjunto aqui é LD. Por exemplo, o conjunto 1, 0, 0, 1, 3 e 4 não é base de R2, pois, nem vou fazer o cálculo, vai ser LD. Se eu pegasse apenas V1 e V2, aí sim seriam base. Tá? E, na verdade, para ser R2, eu preciso apenas de um conjunto de 2 vetores, não preciso de 3 vetores. Então, como tem esse 3 e 4 aqui, não vai ser base, ele vai ser linearmente dependente. Agora, se eu tivesse apenas V1 e V2 e fizesse os cálculos como nós já fizemos anteriormente, ele seria uma base do R2. Tá? Então, por exemplo, para que serve, por exemplo, linearmente dependente ou não? Para a gente achar o menor conjunto de vetores que formam aí uma base. Tá? Prosseguindo. Deixa eu levar isso aqui para cima. Por exemplo, o 8 aqui, o exemplo 8 do livro. O 8. O B não é base de R2, B é LI, mas não gera o R2. Vamos dar uma olhadinha? Então, primeiro eu vou ver se ele é LI. Então, eu vou colocar 0, 0 é igual a um A que multiplica 2 e menos 1. Ok. Então, eu tenho que 2A igual a 0, né? E menos A igual a 0. Isso implica o quê? Que A é igual a 0. Então, tudo bem, ele é LI. Agora, eu vou ver se ele gera V, ou se ele gera B, se ele gera base. Então, vamos lá. Então, o que eu preciso pegar aqui? X e Y, que é a base do R2.
é igual a um A qualquer que multiplica 2 e menos 1. Então, eu tenho aqui que 2A é igual a x e menos A é igual a y. Então, eu tenho que A, aqui, ó, A é igual a x sobre 2 e A, né, vou multiplicar essa daqui por menos 1, A é igual a menos y. Então, se A é igual a A, eu posso falar que x sobre 2 é igual a menos y. Ou seja, multiplico por menos 1 aqui. Y é igual a menos x sobre 2. Olha ali, uma função que pode ser escrita por f de x ou y igual a alguma coisa. Então, nós temos aqui como esse expoente A1 vai ser o quê? Gerou uma reta que passa pela origem. Então, o que isso quer dizer? Que esse conjunto B aqui, ele não é gerador do espaço vetorial R2. Tá? Ele não gera o R2. Ele é o quê? Um vetor gerador de uma reta que passa aqui pela origem. Por quê? Se x for zero, y vai ser zero. Então, essa reta passa pela origem. Então, ele é, na verdade, um gerador de quem? De um subespaço vetorial. E não do R2, que é um espaço vetorial, que aí a gente está falando de dimensões aqui infinitas para x para r. Não. Qualquer conjunto de vetores, esse vetor está gerando apenas a base de um subespaço vetorial aí dentro do R2, e não do R2 em si. Tá? Todo conjunto ali de um espaço vetorial V é base do subespaço por ele gerado. Então nós vimos agora, ó, todo conjunto Li de um espaço vetorial V é base do subespaço por ele gerado. Nós acabamos de ver isso aqui agora. Ó. Esse conjunto é Li, tá? Nós vimos aqui, de um espaço vetorial. Que espaço vetorial que era esse que nós vimos? Era o R2, tá? Mas ele não era a base do R2. Ele é base do quê? Do subespaço por ele gerado, que foi a reta. Bom, vamos ver aqui um outro exemplo. Nós temos aqui. Estou pegando o livro, tá, pessoal? O livro está disponível para vocês aí no Google Sala de Aula. Por exemplo, o conjunto B de dois vetores aqui, contidos no R3, claro, porque temos x, y e z aqui, Li e gera o subespaço vetorial 3x menos y menos z. Isso aqui é a equação de um plano, tá? Então, vamos ver aqui, primeiro, se ele é LI. Ele está falando que é, mas vamos ver. Então, para saber se é linearmente dependente ou não, eu igualo ao vetor nulo e multiplico aqui cada vetor por um escalar. E aí, o que eu preciso ver? Se esses escalares são iguais a zero ou diferentes de zero. Então, nós temos aqui, vou fazer direto, tá, pessoal? Porque você já sabe aqui que é distributiva, né? E a adição. A menos B é igual a zero. Aí nós temos aqui 2A menos 3B é igual a zero. E temos o último A igual a zero. Bom, se A é igual a zero, substituo o A aqui na L2. Então, vai ser 0 menos 3B igual a zero. Então, eu tenho que B igual a zero sobre menos 3. Temos que B igual a zero. Sim, de fato é LI, porque os escalares A e B eram zero. Agora, quero ver
Se esse conjunto de vetores vai ser gerador do quê? Do espaço vetorial R3 ou de um subespaço que está aqui dentro do R3? Então vamos lá. Vou inserir mais um slide. E aí nós temos o conjunto de vetor. Então eu vou fazer agora, para saber se gera espaço não ou não, igual a x, y e z, aí como é R3. É igual a um A qualquer que multiplica quem? 1, 2 e 1, mais um B qualquer que multiplica menos 1, menos 3 e 0. Menos 1, menos 3, 0. Aí nós temos que A menos B é igual a x. 2A menos 3B é igual a y. E A é igual a z. Opa! Eu já vi que ele é LI. Eu não estou procurando agora se uma variável está em função da outra para ser LD. Eu já vi que ele é LI. Então agora eu vou ver o que ele vai gerar aqui. Então A é igual a Z. Vou substituir A na L1. Substituir A na L1. O que vai acontecer aqui? Z menos B é igual a X. Então, menos B é igual a X menos Z. Só que eu quero o valor de B. Então, multiplico todo mundo por menos 1. Então, B é igual a menos X mais Z. B é igual a menos X mais Z. E vou substituir aqui A e B em L2. Deixa eu ver aqui o que vai dar. 2 vezes Z menos 3 vezes menos X mais Z é igual a Y. Então, temos aqui 2Z mais 3x menos 3z é igual a y. 2z menos 3z. Então, peraí, deixa eu colocar aqui 3x menos z menos y, né? Estou colocando esse y já aqui e vou igualar a zero. Então, o que aconteceu aqui? Um subespaço vetorial. Então, eu posso afirmar que este conjunto aqui que está falando que é a base, tá? Ele não gera o R3. Ele gera o quê? Um subespaço dentro do R3, que aqui pode ser o quê? Pode ser um plano que passa por aqui, entre X, Y, Z, enfim. E aí o que acontece? Então, ele gera o subespaço vetorial pertencente ao que? Ao R3, tal que o subespaço a essa equação do plano aqui, 3x menos y menos z igual a zero. 3x menos y menos z igual a zero. Ok? Perguntas? Deixa eu ir procurar você. Deixa eu ir no Meet aqui. Tá aqui, no Meet, tá aqui. Isabela, tá tudo certo? Ok, então. Então, vou prosseguir, Isabela. Bom, prosseguindo, então. Corolário aqui. Duas bases quaisquer de um espaço vetorial têm o mesmo número de vetores. Ou seja, se eu estou no R2, eu preciso do quê? De dois vetores. Mas, note você aqui a gente está no R3, né? Então vamos falar do R3 aqui, tá?
Então, por exemplo, eu tenho um R3. Para a base do R3, eu sei que o V1 é 100, o V2 é 0, 1 e 0, e o V3 é igual a 001. Então, essa daqui é a base do espaço vetorial R3. Mas, eu tenho outras bases também dentro desse R3 que podem ser escritas com outros conjuntos de vetores, tá? Não necessariamente esse. Tá? Essa daqui gera o R3, mas eu tenho outra base aqui dentro do R3, por exemplo. Vamos supor que essa base aqui saiu da origem, né? E aí ela pega todo o plano X, todo aqui o YX, não, o ZX, o YZ e o XY aqui embaixo, né? Então ela pega tudo isso. Mas eu posso ter uma outra base, ela começa aqui, tá? Então ela vai pegar, e como ela é infinita, subentende que vale para a base não é infinita, na verdade, né? O plano que passa por aqui é infinito. Então, eu posso ter inúmeras bases dentro do mesmo espaço vetorial, tá? Então, a base canônica do R3 tem 3 vetores. Então, qualquer outra base do R3 também vai ter 3 vetores. A base canônica da matriz 2 por 2 tem 4 vetores. Portanto, qualquer outra base de matriz 2 por 2 também vai ter 4 vetores. Tá? E aí a gente encerra por aqui a nossa segunda aula de hoje. Assim como o R2 aqui também vai ser o quê? 2 vetores. O R vai ser apenas um vetor. Enfim, é assim sucessivamente. Então, vou salvar a aula de hoje. 2AC-A para dia 4/11. Já está salva a aula aqui. Bom, então aqui nós vimos base. E agora nós vamos ver dimensão, tá? Para isso, eu vou compartilhar aqui uma outra aula. Compartilhar aqui. Álgebra linear. Base e dimensão. Qualquer coisa você levanta a mão aí, Isabela, tá bom? Bom, base e dimensão. Então, nós já vimos a base, né? Então, o que nós vimos? Nós vimos, na verdade, que nós vimos dependência e independência linear, ou seja, CLD ou CLI, ou LI, tá? Depois nós pegamos esse conceito de LD para LD e LI para saber a base, então a base tem que ser LI e tem que gerar a base, né? Tem que gerar aí um espaço vetorial, tá? E agora nós vamos ver a dimensão de um espaço vetorial, saber? E nós vamos indicar por DIN, né? DIN de V igual a tanto. Se é 2, né? Se é R2, se é R3, enfim. Vamos lá. Dimensão do espaço vetorial. Você já vê, então, um espaço vetorial. Se esse espaço vetorial possui uma base com n vetores, então V tem dimensão n. E anota-se dim V igual a n. Se V não possui base, então a dimensão de V é nula. Esse espaço vetorial é nulo, não existe. Por quê? Porque ele não tem uma base, não se apoia numa base que gera ele. E se o espaço vetorial tem base com infinitos vetores, então a dimensão de V é infinita. E anota-se aqui, dimensão de V
igual, aí vem o símbolo do infinito, que é o 8 deitado, né? Bom, prosseguindo. Exemplos, dimensão de R2, né? Quem é o V aqui? É o R2. É igual a 2, por quê? Preciso de um conjunto aqui, x, y, de vetores. Dimensão do Rn, ou seja, um expoente qualquer, vamos supor que seja dimensão de R elevado à quinta. Então, a dimensão vai ser 5. Dimensão de R elevado, sei lá, a 17. Então, vai ser o quê? 17. Dimensão das matrizes 2 por 2. Nós vimos ali que precisa de 4, né? Dimensão das matrizes de m linhas por m colunas. Então, a dimensão é m vezes n. Então, aqui na dimensão 2, seria o quê? 2 por 2, que é igual a 4. Se fosse uma matriz 3 linhas por 2 colunas, seria o quê? 6, porque é m vezes n. 3 vezes 2, 6. A dimensão dos polinômios. O que é polinômio? X quadrado, ax quadrado, por exemplo, mais bx mais c igual a zero. É um polinômio. Então, para esse polinômio, vai ser sempre o grau do polinômio mais 1. Qual que é o grau desse polinômio? O maior expoente de x aqui é 2. Então, por exemplo, a dimensão para polinômios de grau menor ou igual a 2 vai ser o quê? 2 mais 1, que é igual a 3. Então, a dimensão vai ser sempre 1 a mais do que o expoente. E a dimensão do espaço vetorial nulo é nula também. Bom, vou arrumar esse. Então, por exemplo, seja um espaço vetorial, a dimensão dele é igual a n. Se S, então, olha só, a gente já está falando aqui, é um espaço vetorial e aqui vai entrar o subespaço vetorial. Então, essa dimensão do subespaço vai ter que ser menor do que a dimensão do espaço vetorial, claro. Se a dimensão daqui é o R3, por exemplo, eu tenho uma reta que passa por aqui, a dimensão da reta vai ser o quê? 1. 1 ou 2? 2, né? 2. E aí a dimensão do espaço vetorial V é 3. Então, do subespaço sempre vai ser menor que a do espaço vetorial. No caso, se a dimensão do subespaço for igual à dimensão do espaço vetorial, nós temos que o subespaço vetorial é igual ao espaço vetorial. Então, por exemplo, considerando aqui o espaço vetorial do R3, a dimensão de qualquer subespaço que esteja aqui dentro só poderá ser 0, 1, 2 ou 3, não pode ser maior. Por quê? Porque o espaço vetorial aqui do R3 só tem 3 dimensões. Portanto, temos os seguintes casos. Se a dimensão do subespaço for igual a 0, então o subespaço é igual a um espaço vazio, nulo. E é a origem, ou seja, é apenas um ponto ali, né? Se dimensão de S igual a 1, né, do subespaço igual a 1, então S é uma reta que passa pela origem. Perdão, me confundi aqui. Falei que era 2, mas não é 1. Passa pela origem. Verdade, né, gente? Peraí. Aqui, vamos supor que a gente tem uma linha infinitamente, bem fininha, quase imperceptível. Então, ela só vai ter comprimento, a altura dela vai ser desprezível. Então, a dimensão dela vai ser igual a 1. Por exemplo, se nós temos figura geométrica, né, plana, a dimensão vai ser igual a 2. Por quê? Porque ela tem comprimento e altura. Agora, se nós temos aqui um sólido geométrico, a dimensão vai ser igual a 3. Por quê? Porque nós temos comprimento, altura e profundidade. Tá? Bom, se dimensão é igual a 2, então esse é um plano que passa pela origem.
Então, nós temos aqui o R3 e Y, e nós temos aqui um plano. Passo pela origem. Posso falar que esse plano aqui, ó, está passando pela origem. Tá? E se a dimensão é igual a 3, então é o próprio R3. Prosseguindo. Eu acho que eu já falei isso aqui. Bom, isso aqui já só vai repetir o que eu já falei. É a mesma que está aqui embaixo. Ó. A dimensão de qualquer subespaço do R3 só pode ser 0, 1, 2 ou 3. Então, aqui é só repetindo o que está lá. Bom, sabemos que um conjunto B é base de um espaço vetorial se esse espaço vetorial, se B for LI e se B gerar V, né? Se gerar espaço vetorial. No entanto, se soubermos que a dimensão de V é igual a N, para obtermos uma base de V, basta que apenas uma das condições da base seja satisfeita. A outra condição ocorre automaticamente. Assim, se dimensão de V é igual a N, qualquer subconjunto de V com N vetores vai ser LI, vetores LI, aliás, é uma base de V. Tá? E isso se a dimensão do espaço vetorial for igual a n. Então, qualquer subconjunto que tenha a mesma quantidade de vetores do espaço vetorial, que esses vetores sejam Li, será uma base de V. E se a dimensão de V for igual a n, então qualquer subconjunto dentro desse espaço vetorial que tenha n vetores geradores de V vai ser uma base de V também. Né? Foi aquilo que eu expliquei lá atrás, um tempinho atrás. Então, o conjunto B, 2, 1, menos 1 e 3 é uma base do R2. De fato, olha, a dimensão do R2 é 2. Tá? Os dois vetores dados aqui no caso são LI. Por quê? Porque nenhum vetor é múltiplo do outro. Então, esses dois vetores formam aí uma base do R2. Tá? Por exemplo, dá uma olhadinha aqui. Tá. Tudo bem. Por exemplo, nós temos aqui dois vetores. Vamos dar uma olhadinha. Nós temos aqui o vetor V1 e o vetor V2. Mas nós temos aqui 4 elementos, 4 componentes dentro de cada vetor. Então, a gente sabe que nós estamos trabalhando aqui no R4. Por quê? Quando nós temos 2 componentes, estamos no R2. Quando temos 3, estamos no R3. Então, com 4 componentes, estamos trabalhando aí no R4. Bom, então, como a dimensão do R4 é igual a 4, uma base vai ter que ter 4 vetores LI, tá? Portanto, está faltando 2 vetores. E aí a gente vai escolher um vetor que não seja combinação linear de nenhum dos outros vetores, ou seja, um vetor que não seja múltiplo do outro. Aqui no caso está dando V3. É uma escolha, tá? Ele escolheu 1, 1, 0 e 0. Por quê? Porque não é múltiplo nem de V1 nem de V2. Tá? Bom, então vamos lá. V3, então essa base vai ser LI,
E se V3 fosse combinação linear de V1 e V2, esse conjunto seria LD de acordo com o teorema. Bom, eu vou só mudar de lugar aqui, que minha filha vai dar aula de inglês agora, eu atrapalho ela e ela me atrapalha também. Tá? Então, só 2 minutinhos aqui para eu mudar de lugar. Bom, somos 3 professores aqui em casa. E nesse momento o Carlos está dando aula, eu estou dando aula e minha filha está dando aula. Aí, Isabela, haja espaço para um não atrapalhar o outro, né? Só um minutinho que eu já estou chegando aqui em outro lugar. É verdade. Você escutou o inglês no fundo, né? Bom. Então vamos continuar aqui. Continuando, Isabela. Putz, eu acho que eu perdi o meu. Não é esse, não. Deixa eu achar aqui meu PowerPoint, Isabela. 2 minutinhos. Bom. Enxergando aí, tudo ok? Então deixa eu só ligar minha mesa digital aqui. A gente já está quase acabando também. Tá? Bom. Espera aí que agora eu tenho que fechar a porta aqui que eu estou escutando o Carlos. Daqui a pouco eu vou ter que dar aula no quintal. Mas tudo bem. Bom. Então aqui o que aconteceu? Olha. Então, como é R4, a base tem que ter 4 vetores. Aí ele escolheu um vetor aleatório qualquer aqui, que não seja múltiplo nem de V1 nem V2, que no caso aqui é 1, 0 e 0. E aí esse conjunto V1, V2, V3 é LI, linearmente dependente, ou seja, os escalares todos, A, B e C, são zero. Bom, para completar, escolhe-se um outro vetor que não seja uma combinação linear de V1, V2 e nem de V3. Então, por exemplo, quer dizer, ele não vai poder ser múltiplo nem de V1, nem de V2, nem de V3. Por exemplo, o vetor V4, 1, 0, 0, 0. Tá? Para não ser o vetor nulo, para não ficar aí. Né? E aí, vai ser uma base. Então, por exemplo, determinar a dimensão e uma base desse espaço vetorial, desse subespaço vetorial aqui, né? Então, nos é dado isso aqui e ele quer saber qual é a dimensão desse subespaço vetorial. Eu posso falar aqui que y é igual a menos 2x menos e. Bom, então eu tenho que deixa eu dar uma olhadinha aqui. Y é igual a menos 2x menos e. E x... Só um minutinho, deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro, só para não me enganar. Olha esse polinômio aqui. Só para lembrar que é muita coisa, a gente acaba esquecendo também. Cadê? Ah, tá. Então, veja bem, eu posso falar que y, eu posso, na verdade, isolar qualquer variável.
tá? Eu só não vou isolar o 2x porque tudo vai ficar sobre 2, fica meio complicado. Ou eu posso isolar z aqui, ou, dois pontos, posso isolar z e falar que z é igual a 2x menos y, menos 2x menos y. Então, notem vocês que eu posso escrever qualquer vetor, então podemos escrever qualquer vetor porque agora eu vou fazer a base, né? Então, primeiro eu estou procurando aqui base. Base. Dois pontos. Podemos escrever qualquer vetor x, y e z pertencentes a S, né? A S subespaço aí, da forma. Então a gente coloca aqui o x, ó, z está em função de x, y. Então eu vou pegar, tanto faz eu pegar o z ou o y que eu isolei. Vou pegar o z aqui, tá? Vou usar esse aqui. Então eu posso escrever x, y, e no lugar do z, menos 2x menos y, tá? Então, qualquer vetor da base aí, eu posso escrever dessa forma, tá? Como, por exemplo, x, y, z, pode ser o quê? Vou falar que... Vamos colocar aqui para y igual a zero. Estou atribuindo um valor. Eu posso falar o quê? Que é x, zero e menos 2x. Ou ainda posso falar, se x é igual a 1, posso falar que pode ser o que aqui, ó? Pode ser um vetor do tipo 1, 0... Nossa, minha mesa está horrível. Vou apagar aqui. Posso falar que pode ser um vetor do tipo 1, oh Deus, 1, 0. Ela resolveu não escrever agora. 0 e menos 2. Pode ser, se x for 2, pode ser 2, 0 e menos 4. Então, pode ser qualquer vetor escrito dessa forma. E aí eu posso dar um valor, atribuir um valor qualquer aí para a variável, tá? Então, por exemplo, pode ser x, y e z. Nossa, horrível. Vou tentar de novo. Então pode ser aqui x, y e z. Escrever devagar para sair. É igual a, por exemplo, ax e multiplica quem? 1, 0 e menos 2, mais y e multiplica quem? 0, 1 e menos 1. Deixa eu apagar esse aqui. Tá? Eu vou colocar aqui o x que multiplica aqui. 1, 0 e menos 2. Menos 2, tá? E aí, depois eu atribuir, e aqui para y igual a 0, e depois eu fiz x igual a 0. Então, aqui, y igual a 0,
E aqui x igual a zero. Tá? Vamos prosseguir aqui. Problemas resolvidos. Ah, peraí, aqui está pedindo uma dimensão ainda, né? No outro exercício. A base nós encontramos, ok. Vamos encontrar agora a dimensão desse espaço vetorial. Olha só. Aqui é o jeito mais fácil de encontrar a base de a dimensão de um espaço vetorial. Quando um dá em função do outro. Veja bem, eu tenho aqui que z é igual a menos 2x mais y. Eu tenho duas variáveis livres aqui, que é x e y, né? Porque z está dependente de x e y, então x e y são variáveis livres. Nossa, o que aconteceu com a minha caneta? São variáveis... Olha, eu não consigo escrever. Então, peraí. Deixa eu colocar aqui. Ai, saudade do giz nessa hora. Essas tecnologias já estão ajudando um pouco da gente. Agora ele fica pensando. Deixa eu apagar aqui. Como eu não consigo escrever com a minha caneta, eu vou colocar aqui. Então, z está em função de x e y. Logo, x e y são variáveis livres. Então, para determinar a DIN de S, vírgula, basta contar o número de variáveis livres. Então, aqui, como z está em função de x e y são variáveis livres, basta contar quantas variáveis livres tem, e aí a dimensão vai ser a quantidade dessas variáveis livres. Então, nós podemos afirmar aqui que a dimensão, a DIN, deixa eu tentar consertar aqui, de S é igual a 2. Por que 2? Porque eu tenho duas variáveis livres aqui, x e y. Bom, sejam os vetores V1, V2, V3, mostrar que o conjunto B desses vetores é uma base de R3. Então, primeira coisa, nós vamos igualar esses conjuntos ao vetor nulo e multiplicar, então, pelos escalares. Bom, então nós temos que o vetor nulo é igual a um escalar qualquer que multiplica 1, 2 e 3, que é o vetor 1, mais um B que multiplica o vetor 2, mais um C, escalar qualquer que multiplica o vetor 3. Então, fazendo o sistema, eu vou fazer direto, tá? A é igual a 0, 2A mais B é igual a 0, e nós temos que 3A mais 2B mais C é igual a 0. Bom, se A é igual a 0, nós podemos falar que B também vai ser igual a 0, porque 2 vezes 0 mais B igual a 0 é igual a 0. E aqui, se A e B são iguais a 0, C é igual a 0. Então, esse conjunto é LI.
Então, a base nós podemos escrever como x, y e z vai ser igual a A, que multiplica o vetor 1, que é 1, 2 e 3, mais B, que multiplica o vetor 2, 0, 1 e 2, e mais C, que multiplica 0, 0 e 1. Então, dessa forma, diretamente nós temos que A mais A igual a x, aliás, 2A mais B é igual a y, e 3A mais 2B mais C é igual a Z. Bom, se A é igual a x, vamos substituir o A na linha 2. Então, nós temos 2x mais B é igual a y, B então é igual a y menos 2x. Ou menos 2x mais y, né, para ficar x na frente. Bom, então, nós vamos agora substituir A e B na linha 3 para encontrar a incógnita C. Então, nós temos que 3A mais 2B mais C é igual a Z. O A é x, então nós temos que 3x mais 2 vezes que multiplica o B, que é menos 2x mais y, mais C igual a Z. Então, nós temos que 3x menos 4x mais 2y mais C é igual a Z. Vou abrir aqui uma outra janela para continuar essa conta, que o espaço não deu. Ah não, vou continuar aqui no cantinho mesmo, acho que dá para fazer aqui. Só um passo aqui. Vamos continuar aqui. Então, nós temos que menos x, porque 3x menos 4x menos x, né? Mais 2y mais c igual a z. X, então, é c igual a x menos 2y mais d. Então, nós fizemos aqui a condição para que exista, que seja uma base, né? Então, nós temos aí o x que multiplica V1, depois menos 2x mais y que multiplica V2, e x menos 2y, fazer aqui embaixo, x menos 2y mais z, que multiplica o V3. Então, é LI e forma essa base para formar essa. A base necessita, essa é a condição. Então, consideremos aqui, consideremos o seguinte subespaço do R4, A, B, C, D tal que AB mais C é igual a zero. Então, essa é a condição que nos é dada. Verifique que não é um vetor, né? Então, nós podemos escrever aqui, resolver S1. Eu vou colocar aqui A e B para S1 e S2 para resolver de formas distintas. Então, eu posso escrever que A é igual, eu vou isolar o A, menos B menos C. E nós notamos que A está em função de B e C. Então, nós temos aí duas variáveis livres, a B e a C. E nós também temos a D, porque a D está ali sozinha, tá? Então, nós temos três variáveis livres. Isso quer dizer o quê? Que a dimensão de S1 vai ser igual a 3. Ou seja, é o número de variáveis livres que nós temos, que indica a dimensão desse subespaço aí vetorial, tá? Embora nós temos 4 incógnitas, ali a dimensão é 3. Vamos fazer o S2 agora. O S2 nós temos que A, B, C também, A menos 2B igual a 0, então A igual a 2B, e C é igual a 3D. Então, note
que A está em função de B e C está em função de D. Bom, então nós temos quantas variáveis livres aí? Nós temos duas variáveis livres, né? Nós temos as variáveis B e D. Então a dimensão é 2. E agora, vamos encontrar vetores nos quais poderíamos substituir ou fazer vetores para encontrar essas bases. Então, por exemplo, vamos aqui no S1, isolei aqui o espaço do S1, vamos fazer aqui para o S1 uma condição que seria B igual a 0, estou atribuindo valores, C igual a 0 e D igual a 0. Depois, segunda condição, nós poderíamos colocar aqui B igual a 0, C igual a 1 e D igual a 0. E uma terceira condição, como nós temos aí 3, o espaço é de 3, né? B igual a 0, C igual a 0 e D igual a 1. Então, nós poderíamos escrever o primeiro vetor como? Não esquecendo que A é igual a B menos C. Se A é igual a B menos C, B é 0 e C é 0. Então, A é igual a 0. E aí, B fica 0. Na primeira condição, C já está igual a 0 e D está igual a 0 também. Mas, deixa eu ver uma coisa aqui. É errado, porque eu tenho que colocar aqui que D é igual a 1. Tá? Porque eu estou fazendo 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1 nas condições. Então, se D é igual a 1, A é igual a B menos C. O C está valendo 0, A é igual a menos 1, então. Então, vamos lá. Nós temos aqui menos 1. Deixa eu apagar aqui que ficou feio. Ok. Menos 1. C vale 1. Opa, não era para fechar parênteses. Volta lá. D é 0 e C é 0. Na condição 2, vamos lá. Então, A é igual a menos B menos C. Então, A é igual, B é 0 e C é 1. Então, A é igual a menos 1. B está escrito aqui que é 0 e C 1 e D é 0. Vamos para a terceira condição, achar um outro vetor. Então, vamos lá. A menos B menos C vai dar 0. B é 0, C é 0 e D é 1. Então, nós encontramos aí 3 vetores que nós poderíamos formar essa base para esse subespaço vetorial aí, tá? Então, vamos agora para o F2, ou seja, o exercício B, né? Então, nós podemos escrever o que no B? Que a dimensão é 2, então nós precisamos de 2 vetores apenas. Não se esqueçam disso. Dimensão 2, 2 vetores. Dimensão 3, 3 vetores. Então, nós podemos falar que B igual a 1 e D, na primeira condição, né? E D igual a 0. Para a segunda condição, aí nós vamos ter, vamos ter os vetores. A igual a 2B, então A igual a 2. B igual a 1. O C é 3 vezes o D, só que o D é 0, então o C vai ser 0 também. E o D vai ser 0 também. E agora vamos para a segunda condição. Vamos falar o quê? Que B igual a 0 e D igual a 1. Aí nós vamos ter esse vetor. Bom, quem é o A? A é 2 vezes B, então 2 vezes 0, 0. O B é 0, o D o C é 3 vezes o D, então é 3. 3 vezes 1, 3. E o D é 1.
Então, nós temos aí dois vetores também que pode formar a base para essa condição desse subespaço 2. Tá? Bom, prosseguindo então, seja o subespaço de P2 até o quadrado mais PT mais C, com A, B e C pertencentes aos números reais gerados pelos vetores V1 igual a T quadrado menos 2T mais 1, V2 igual a T mais 2 e V3 igual a T quadrado menos 1 menos T. Tá? Bom, então ele quer uma base de S e a dimensão de S. Então a gente já pode ver lá que o polinômio é de grau 2, então a dimensão vai ser 2 mais 1. Mas vamos fazer aqui. Vamos desigualar o vetor nulo, vamos ver se é LI ou se é LD. Isso nós precisamos verificar. Então eu tenho um A que multiplica T ao quadrado, eu vou substituir pela variável que aparece na frente, 1 menos 2 e 1. Mais B que multiplica T mais 2 é T, é 0, T e 2, isso. Mais C que multiplica, então vamos lá. Tá certo. Mais C que multiplica o 1 menos 3 e menos 1. E aí já vou montar o sisteminha direto, tá, gente? Que vai ser A mais C igual a 0, menos 2A. Vamos lá. Aqui a gente pode falar que A é igual a menos C, isso que eu estava vendo. Como o A não deu zero, já falou que está em função de outra incógnita, então de cara a gente pode falar que esse sistema é LD. Então nós podemos falar o quê? Se ele é LD e ele quer uma base, vamos tentar então fazer um V1 e V2, que nós sabemos que um não é múltiplo do outro. Então nós temos aqui 0, 0, 0 é igual a A, que multiplica o V1, que é 1, menos 2 e 1, mais o D, que multiplica o vetor V2, que é 0, 1 e 2. Então nós temos que A é igual a 0, olha só, fazendo sisteminha direto, e menos 2A mais B, menos 2A mais B é igual a 0. Se A é igual a 0 e eu substituo A na linha 2, então menos 2 vezes 0 é 0, mais B é igual a 0. Então isso implica que B também é igual a 0. B também é igual a 0. Então ele é LI. Bom, então uma base seria o quê? Esses dois vetores aqui. Então, logo o conjunto aqui, digamos, o primeiro elemento vale t quadrado, o outro t e o outro c, né? Então nós temos aqui t quadrado menos 2t mais c, mais 1 na verdade, né? Que é 1, desculpa. E t quadrado, e t mais 2 formam aí uma base do... esses dois vetores, a gente consegue escrever ele como base. Querem escrever? Então vai ficar x, y e z vai ser igual a um A que multiplica o V1, 1 menos 2 e 1, 1 menos 2 e 1, mais um B que multiplica o V2, que é 0, 1, 2. 0, 1, 2. Dessa forma, teremos A igual a x,
menos 2A mais B é igual a Y, e A mais 2B é igual a Z. Bom, então se A é igual a X, vamos substituir A aqui na linha 2. Tá? Acharmos o que? A condição dessa base, da existência dessa base aí. Bom, então menos 2A mais B é igual a Y, menos 2x mais B é igual a Y, então nós temos que B é igual a 2x mais Y. Bom, já encontramos quem é A e quem é B. A está em função de x e y. E vamos encontrar quem é o C agora. Substituindo A e B em qualquer linha. Tá? Pode ser, vamos substituir aí na linha 3, porque temos o Z. Não, já achamos quem é A e B, perdão, temos só dois vetores. Não substitui mais nada, a gente só quer achar os escalares. Então, nós podemos escrever que x, y e z é igual a x que multiplica 1 menos 2 e 1 mais 2x mais y que multiplica o vetor 0, 1, 2. Se nós multiplicarmos tudo, fazermos todas as operações, chegaremos que x, y, z é igual a x, y, z. Então, essa daqui é a condição de existência. Então, ok, a gente conseguiu escrever. Então, vamos voltar ali. Ele quer uma base. Então, uma base serão o quê? Esses dois vetores, V1 e V2. E a dimensão de S. Eu consegui escrever a dimensão de S, a base, com dois. Olha, eu consegui escrever a base, que é essa daqui, usando apenas dois vetores. Então, a dimensão de S é igual a 2. Resposta A, então, respondida. Então, vamos agora para o exercício B. S2. Opa, esse aqui. Uma base de P2 com a presença de V1 e V2. Bom, então eu preciso de uma base de P2 com a presença de V1 e V2. Olha só, a dimensão de P2 é igual a 2 mais 1, certo? Então, a dimensão, como nós vimos anteriormente, do polinômio, né? Então, é igual a 3. Isso quer dizer o quê? Que nós necessitamos de 3 vetores para formar uma base aqui. Tá? Necessitamos de 3 vetores. Mas nós temos quem já? O V1 e o V2. Então, eu vou acrescentar um terceiro vetor que não seja múltiplo de V1 e V2. Então, nós podemos colocar aqui x, y e z como sendo um A que multiplica o V1, 1 menos 2 e 1, mais um B que multiplica o V2, 0, 1 e 2, e mais um C que multiplica o segundo vetor. Mas que vetor é esse? Eu vou colocar o vetor mais simples possível, que não seja múltiplo de nenhum desses dois vetores que eu acabei de colocar, de V1 e V2. Então, eu vou colocar 1, 0 e 0. Tá? Mas fica a cargo aí do seu gosto de colocar o que você quiser. Então, como a dimensão do polinômio de grau maior ou igual a 2, menor ou igual a 2 é 3, então eu preciso do quê? De 3 vetores. Então, nós temos que, fazendo o sisteminha aqui direto, vai dar A mais C é igual a X,
que era a condição dessa base, né? A mais C igual a X, temos menos 2A mais B é igual a Y, e temos A mais 2B, que é igual a Z, tá? Bom, então fazendo aqui, vamos fazer L1 e L2, resolver aqui por escalonamento. Então eu preciso de 2L1 menos L2, então vai ficar 2A mais 2C é igual a 2x, e aqui menos 2A mais B é igual a y. Cancelamos o A, temos que B mais 2C é igual a 2x mais y. Vamos guardar essa equaçãozinha. E agora vamos fazer a linha 1 com a linha 3. Então, vamos fazer L1 menos L3. A mais C é igual a x. E aqui, menos A menos 2, linha 3 é igual a menos D. E aí nós temos menos 2B mais C é igual a x menos C. Bom, reescrevendo esse sistema, vamos inserir aqui mais uma janelinha. Temos, em a primeira linha, A mais C igual a x. Temos B mais 2C B mais 2C, B mais 2C é igual a 2x mais y. E temos também que menos 2b mais c é igual a x menos b. E agora vamos fazer aqui a L2 com a L3. Então, para eliminar o B, tem que ser 2L2 mais L3. Então, 2B mais 4C é igual a 4x mais 2y. E menos 2b mais c é igual a x menos y. Eliminamos b, temos que 5c é igual a 5x mais y. Então, c é igual a 5x mais y dividido por 5. Então, nós podemos falar aqui que c, 5 dividido por 5 dá 1, é igual a x mais y sobre 5. Vou deixar todo mundo sobre 5, né? Deixa ser do jeito que estava, não bagunçar a mão. Bom. E agora eu vou substituir o A mais... vou substituir o C na L1 para encontrar o A. Então, A mais C é igual a x. Então, tem que A mais 5x mais y sobre 5 é igual a x. Então, y é 5. Então, eu tenho que A é igual a x menos 5x menos y sobre 5. Tirando o mínimo, eu tenho que A é igual a 5x menos 5x menos y. Então, A é igual a menos y sobre 5. E agora, se eu substituir A e B, deixa eu ver quem que eu preciso substituir aqui na verdade. Nós já temos quem?
Temos o C e temos o A. Temos que descobrir o B. Vou substituir o C na L2. Vamos substituir C em L2 para encontrar o B. Quem é a linha 2? B mais 2C. Então, B mais 2C é igual a 2x mais y. Então, o C é 5x mais y sobre 5. Então, 2 vezes 5x mais y sobre 5 é igual a 2x mais o y. E aqui eu posso colocar o b mais. Bom, b é igual. Vamos já colocar quem está aqui desse lado, 2x mais y. Agora eu vou passar isso aqui multiplicando todo mundo e já vou passar para o outro lado. Então vai dar menos 10x só um minutinho, porque eu tenho que aguardar a auto-recuperação. Então vai dar aqui menos 10x sobre 5 menos y sobre 5. Então nós podemos falar que b é igual. Vou tirar o mínimo de todo mundo aqui. 10x mais 5y menos 10x menos y. Então b é igual. 10x menos 10x zerou. 5y menos y, 4y sobre 5. Então, notem que é de fato uma base esses três vetores, pois nós conseguimos escrever aí que menos y sobre 5, que multiplica quem? O vetor v1, né? Mais quem? Mais 4y sobre 5, que multiplica v2. Não sei se eu errei alguma coisa ou se está totalmente certo, tá? Mais o C, que é 5x mais y sobre 5. 5x mais y sobre 5, e multiplica aí o vetor v3, tá? Então, essa seria a condição. Então, é uma base. Então, voltando ali no exercício, o que ele está pedindo? Uma base de P2. Quem seria essa base de P2? Com a presença de V1 e V2. V1 e V2 nós já temos. Então, essa base seria quem? Seria o próprio V1, que nós usamos aqui. O V2 e o V3 que nós instituímos, colocamos ele aí. Então, uma base seria, vamos colocar aqui na resposta em forma de base. Dimensão igual a 3. Então, vamos colocar aqui uma base. Seria, sei lá, t ao quadrado menos 2t mais 1. O V2 que seria t mais 2. E o terceiro vetor que seria apenas t quadrado. Tá? Então, nós teríamos essa seria a base para colocarmos como forma de vetores, né? O t é uma variável também, poderíamos atribuir qualquer valor para t. Tá? Então é isso, pessoal. Exercício concluído. Note que P2, o espaço vetorial aí de P2 é diferente do espaço vetorial de S2. Eu sei que essa aula está extensa, mas eu só vou colocar mais um exemplo aqui. Então, por exemplo, deixa eu até digitar, que fica mais fácil. Vou colocar aqui na caixa de texto. Então, por exemplo, determinar
uma base e dimensão do espaço solução do sistema homogêneo. Então, vamos supor, se nós tivéssemos um sistema homogêneo e ele pedisse um sistema linear e ele pedisse para determinar uma base, uma dimensão, então vamos supor que nós teríamos aqui, ó, sisteminha x mais 2y menos 4z mais 3t é igual a 0. E aí x mais 2y menos 2z mais 2t igual a 0. Opa. Usando pelo menos 4 linhas, né? E 2x mais 4y menos 2z mais 3t é igual a 0. Bom, resolvendo esse sistema, não vou resolver aqui porque a gente já está com a aula bem extensa. A gente ia chegar numa coisa mais ou menos assim, que um estaria em função do outro, tá? Eu ia falar que t é igual a 2z, se vocês quiserem fazer depois e verificarem, e x é igual a menos 2y menos 2z. Então, notem que x e t estão em função das variáveis livres, né? Que são y e z aqui, ó. Y e z. Então, a dimensão desse espaço aqui seria 2. Tá? E aí, qualquer subconjunto desse espaço vetorial que os vetores forem ali, vai formar aí uma base de S. Então, por exemplo, eu posso fazer para y igual a 1 e z igual a 0, estou chutando valores, e essa seria uma primeira condição, e a segunda eu poderia falar do que y é igual a 0 e z igual a 1. Aí eu teria o quê? Teríamos aqui o V1, que seria quem é o x? Menos 2y. Se y vale 1, então o x seria menos 2. O y é 1. O z já sabemos que é 0. E o t? O t é 2 vezes o z. Como z é 0, 2 vezes 0, 0. Quem seria o v2? Se a dimensão é 2, então notem que eu só preciso encontrar 2 vetores, tá? E aqui chutei valores para y e para z, que são as variáveis livres. Bom, nós temos aqui que x é menos 2y menos 2z. Então vamos lá. Menos 2 e o z, menos 0, né? Que o y aqui é 0 e z vale 1. Então vai ser menos 2. O y aqui na condição 2 está valendo 0, o z está valendo 1 e o t está valendo 2z, então 2. Então, dois vetores acabamos de determinar aqui, que seria a base para esse sistema linear. A dimensão, resolvendo o sistema linear, nós chegamos aqui nessa conclusão. Eu só não resolvi o sistema linear, tá? Que um fica em função do outro. Então, basta contar as variáveis livres, que será igual à dimensão desse espaço vetorial. Ok? Se tiverem problemas aí para resolver esse sistema, pode me mandar uma mensagem que eu mando ele aí resolvido ou explico, enfim. Ok? Então, até a próxima aula. Considere repostas as aulas da semana passada e também dessa semana.